Sabe, quase todo mundo em algum momento da vida aprende a se esconder. E não é debaixo da cama, né? É um esconderijo social. Um jeito que a gente encontra para se encaixar e que bem devagarinho vai nos afastando de quem a gente realmente é. Vamos entender juntos como é que isso acontece? Começa com aquela sensação, sabe? Quase silenciosa. A sensação de estar presente, mas não por inteiro. Parece que uma parte da gente simplesmente não tá ali. E esse esconderijo, ele não tem paredes. É um lugar que a gente constrói com as coisas que não diz, com os sorrisos que força, com as palavras que engole. É um mecanismo de sobrevivência que a gente aprende sem nem perceber. E o mais doido é que começa de um jeito quase invisível. Sabe como é? Um ajuste aqui no jeito de falar, uma risada um pouquinho mais baixa para não chamar atenção, ou quando a gente concorda com algo só para evitar conflito. São essas pequenas coisinhas que, sozinhas, parecem totalmente inofensivas. Pois é. E é aí que mora o perigo. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou me apagar. Não é assim que funciona. É um processo gradual, construído tijolo por tijolo, com esses pequenos abandonos do dia a dia. Vamos pensar um pouco. Quantas vezes a gente já não ficou em silêncio numa reunião para não criar atrito, ou deixou de compartilhar uma ideia genial por puro medo do que os outros iam pensar? Cada um desses momentos é como um pequeno corte, um corte na nossa autenticidade. E o problema é que eles vão se acumulando. E o mais interessante disso tudo, a gente não faz isso sozinho. De jeito nenhum. O mundo, o sistema em que a gente vive, é um especialista em nos incentivar a sermos cópias. Cópias bem-sucedidas, uns dos outros. Pensa bem, o sistema recompensa a conformidade. A gente ganha aprovação rápida quando repete o que já funciona. Ganha aplausos quando não causa problema. Recebe um parabéns por ficar dentro do molde. Ser original é visto como um risco. Só que essa segurança toda, ela tem um preço. E é um preço altíssimo. Um preço que é cobrado em silêncio, bem aqui dentro. É que cada vez que a gente se adapta demais, a gente se afasta um pouquinho mais da gente mesmo. E isso vira ansiedade. Vira um vazio. Vira aquele cansaço inexplicável que nenhuma noite de sono resolve. É a nossa essência lá no fundo perguntando: ué, por que não estou feliz? Se tudo parece estar certo. E aqui, a gente chega no ponto central da questão. O conflito não é entre o certo e errado, sabe? É entre o que o mundo chama de correto e o que é verdadeiro pra gente. É a segurança contra aquilo que nos faz sentir de fato vivos. Então, por que é tão difícil assim escolher o que é verdadeiro? A resposta é bem simples, na verdade. Medo. Um medo profundo de não pertencer. É aquela perguntinha que paralisa, né? E se algumas pessoas não gostarem? É essa possibilidade da rejeição. A ideia de que, se a gente for quem a gente é de verdade, algumas portas podem se fechar. Só que a grande verdade, a ironia disso tudo, é que quando a gente se encaixa demais, a gente some. Vira uma pessoa que até agrada, mas não marca. Que tá ali, presente, mas que ninguém lembra depois. A nossa originalidade não é um defeito que precisa ser consertado. É o nosso maior poder. Essa combinação única da nossa história, das nossas cicatrizes, do nosso talento, do nosso humor, da nossa perspectiva. Ninguém é um produto numa prateleira. E o mundo não precisa de mais uma cópia. Ele precisa dessa combinação única que só a gente tem. E isso nos leva ao ponto mais crucial de todos. A gente passa a vida com tanto medo da rejeição dos outros que a gente nem percebe qual é a rejeição que realmente nos destrói. A pior rejeição não é a que vem de fora. A pior rejeição é a que a gente pratica contra si mesmo. Todos os dias. Cada vez que a gente se abandona um pouquinho para ser aceito, cada vez que a gente silencia a própria voz para caber no mundo de outra pessoa. A virada de chave vem de uma escolha consciente. A escolha de parar de mendigar por aprovação, de parar de viver como uma versão editada de si. E o mais importante, parar de pedir licença para existir. E quando essa escolha é feita, algo incrível acontece. E não é sobre perfeição, não. É sobre liberdade. A liberdade de finalmente alinhar quem se é por dentro com quem se é do lado de fora. A troca é profunda. Talvez a gente receba menos aplausos, mas ganha muito mais paz.
Em vez de agradar todo mundo, a gente passa a ser amado por quem realmente importa. A gente troca aquelas conexões superficiais por uma compreensão real, genuína. É que quando a gente é de verdade, a gente age como um filtro. É natural. Atrai as pessoas que se conectam com a nossa verdade, e não com a nossa performance. Isso é quase uma lei do universo, né? As pessoas certas chegam quando a gente para de atuar. Enquanto se está atuando, a gente atrai uma plateia. Quando se é real, a gente atrai uma família. As conexões de verdade, elas nascem da vulnerabilidade, não da perfeição. E para a gente fechar, queria deixar uma imagem final para a gente guardar. Sabe, não precisa ter raiva da máscara. Ela não era uma inimiga. Ela foi uma proteção, uma armadura que serviu quando foi preciso. Mas a gente pode agradecer por ela ter nos protegido e, com gentileza, escolher não morar mais dentro dela. A vida de verdade começa quando se para de esconder quem se é. O mundo já tem todos os outros. A pergunta que fica é: estamos prontos para honrar essa pessoa única que somos? Porque seja você mesmo não é um clichê, é um chamado à coragem, é um convite para honrar uma história que é só nossa. O mundo já está cheio de cópias. O que ele realmente precisa é dessa originalidade.